Bom, pessoal, queria primeiro agradecer a oportunidade. Eu sou Marcos Paulo Correia, sou da Rocinha, médico de família. Também sou coordenador do Grupo de Trabalho de Dor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E o tema de dor mecânica na atenção primária, vocês vão entender que é particularmente agradável. Eu espero que isso seja também para vocês no final da palestra. Desculpa, isso não acontece sempre. Dor é uma experiência. Experiência sensitiva, emocional, desagradável, decorrente ou descrita em termos de uma lesão tecidual. Quem é que está familiarizado com esse conceito? Ele já vem desde 79, tentaram mudá-lo várias vezes, mas continua aí, até ano passado. Dor é uma experiência, é diferente de nocepção. Nocepção, que é a detecção de um estímulo álgico, um estímulo potencialmente lesivo, que é transformado em estímulo elétrico e é jogado lá para os centros superiores. Existe dor sem nocepção? A resposta é sim. Eu poderia dizer que existe lesões de lobo frontal, que a pessoa sente o estímulo doloroso, mas não tem reação emocional, então não seria dor. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou dar um outro exemplo, muito mais comum, que é quando, por exemplo, eu tenho uma lesão do sistema transmissor, que é a dor neuropática. Não existe uma ameaça ao tecido, mas o neurônio está disparando sozinho. Existe ainda uma terceira situação, que é semelhante à dor neuropática, que também é muito comum, que é a reação desproporcional ao estímulo. Às vezes por um tempo que a lesão, se é que existiu, já deveria ter sido curada. E aí é o conceito de dor crônica. É interessante que o tempo da dor não é a parte principal do conceito de dor crônica. Mas é a existência, quer dizer, na verdade é um conceito indireto, é a existência de uma sensibilização do sistema nervoso central que perpetua a dor para além do que deveria ser o estímulo. A pessoa passa a sentir alguns estímulos que não deveriam ser dolorosos como dolorosos. Isso também é da IASP, também é 86, não mudou. E uma coisa interessante é que se existir uma lesão, então talvez devesse ser chamada de aguda não tratada ou aguda persistente, não dor crônica. Por isso que a nocepção é tão importante, tão interessante. Principalmente quando eu mudo, eu tenho uma dor agudizada, eu quero procurar o que pode estar contribuindo para a dor para não estar enxugando o gelo, apesar de ter uma dor já arrastada. Mas esse é o conceito de dor crônica, é da sensibilização. Então, retornando ao conceito original. Aquilo que começa na periferia é nocepção. E é levar, ou então, dos nervos que estão lesados e que mandam os seus próprios estímulos. E que chega na medula e encéfalo e começa a ser alterado pela sensibilização local, pela ação do próprio centros superiores, tentando diminuir a quantidade de estímulo doloroso que chega ao centro superior. E aí chega no centro superior e é experimentado pelo paciente, misturando as reações emocionais e o conhecimento racional que ele tem a respeito daquilo, e sai da boca do paciente para a gente: dói assim, doutor. Isso é a dor. A experiência é a dor. Não há outra maneira de medir dor. Quer dizer, não existe um equipamento elétrico, não existe PET scan, nunca vai existir, que meça a dor. O principal instrumento de medir dor é o paciente e a nossa empatia. E talvez esse seja o grande motivo das maiores angústias que o médico tem com relação ao tratamento de dor. Porque ele só tem o paciente, não tem nenhum outro instrumento. Então, por exemplo, como saber... Tem algum laser? Não. Bom, como saber que o paciente não está simulando, ou seja, como saber que aquele raro paciente, como reconhecer aquele raro paciente que está simulando uma dor para proveito ou um ganho secundário. Ou melhor, como que eu percebo que eles não são a maioria, são de longe a minoria. O que eu faço quando os achados de imagem e o meu exame físico não bate muito bem com a clínica?
Como é que eu faço quando o paciente não melhora? Eu vou pedir exames complementares, mas quais? Se o meu melhor parâmetro é o paciente. E como é que eu consigo pedir ajuda dos especialistas quando são tantos? Geralmente a demanda é sempre maior do que a oferta e eles não falam entre si. E como é que eu fujo da angústia? Porque a dor é muito comum. Vocês não estão conseguindo enxergar até aqui embaixo, né? Eu esperava que fosse um pouco mais, mas fiquem à vontade se alguém quiser chegar mais próximo. A dor é muito comum. Ela é 1/3 das consultas médicas no Brasil. O único levantamento que foi feito em São Paulo, 70% das pessoas que passam por nós têm dor crônica, ou pelo menos têm dor. 40% da população de adulta de Salvador tem dor por mais de 6 meses. Esse levantamento populacional. Só tem uma maneira, que é a semiologia. Semiologia, 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 né? Agora, avaliação de contexto para maximizar a resolutividade e uso racional de recursos. E aí eu consigo, com isso, referenciar menos e aí ter o meu especialista mais liberado para poder conversar comigo a respeito dos pacientes. Diagnóstico e abordagem precoce, triagem adequada, coordenação de cuidado, capacitação do paciente, vínculo, acesso, é nosso, não tem jeito, né? E é reconhecido nos vários consensos de dor crônica não oncológica. A Organização Mundial de Saúde vai lançar um consenso dela, era para ter lançado em 2011, né? Eles não conseguiram, mas deixaram o documento de escopo, e eles mencionam que muito da abordagem de dor pode ser levada a cabo na atenção primária e na comunidade. Apenas uma pequena percentagem dos pacientes requer abordagem de dor para o especialista. O Instituto de Melhoria de Sistemas Clínicos é um grande instituto americano, que a Clínica Mayo, por exemplo, faz parte dele, e que ele lança os consensos de dor crônica não oncológica mais comentados são eles que lançam, e a Academia Americana de Médicos de Família também corrobora esses consensos. Menciona que a abordagem multidisciplinar deve ser coordenada pelo médico de atenção básica, liderando um time de especialistas que inclua psicologia e reabilitação física. Aqui no Brasil, a IASP, que eu citei antes, ela tem um braço, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que em 2003 lançou para o governo federal uma proposta do Brasil Sem Dor, em que ele propõe como modelo as unidades de dor, nível básico, nível 1, nível 2. O nível básico somos nós, né? O nível 2 deveria capacitar o nível básico que somos nós. E aí vem um segundo ponto que eu não comentei entre as primeiras angústias, mas é o papel do registro. Um mesmo consenso de dor crônica do Instituto de Melhoria de Sistemas Clínicos, ele menciona logo depois que todos os pacientes têm o direito de uma avaliação adequada de dor, incluindo registro de localização, intensidade, qualidade, início, duração, variações, ritmos, modos de expressar a dor, o que alivia, piora, efeitos da dor e um plano para a dor. E aí eu gosto de mostrar esse slide logo depois. Eu não sei, eu acho que ele me dá muito bem o sentimento que eu tenho quando eu leio essa frase. Eu não sei se é tanto pela quantidade de coisas que tem que ser anotadas ou a quantidade de gente esperando para ser atendida, né? O fato que, nesse contexto, está ocorrendo uma iniciativa no Rio de Janeiro de capacitação de médicos de família por tutores especialistas, colaboradores, em avaliação e tratamento de dores regionais de ritmo mecânico, com vista à construção de um protocolo que fosse feito por e para médicos de família, entendido como resolutivo e adequado à prática do dia a dia, conciso o suficiente para ser adequado à prática e a ser validado cientificamente. Quem quiser conhecer, vamos fazer uma oficina amanhã, sábado pela manhã. Quem tiver disponibilidade vai conhecer outros 2 integrantes da iniciativa e a gente vai comentar mais a respeito dela. Por que dor mecânica, né? O que é dor mecânica? Dor mecânica é a dor ao movimento ou a posturas mantidas por tempo prolongado.
E a ideia é por que dor mecânica e não dor musculoesquelética? Então é a mesma coisa? Não. A dor para começar, porque a dor mecânica é uma definição segundo ritmos. A dor musculoesquelética é a respeito do sistema acometido, né? Eu posso ter o sistema musculoesquelético, por exemplo, sendo acometido de modo inflamatório. Eu posso ter um acometimento isquêmico. Por outro lado, eu posso ter uma dor neuropática, que não é músculo-esquelética, que tem um ritmo mecânico. Por exemplo, a minha síndrome do túnel do carpo, que eu durmo assim, se eu mantenho essa postura por tempo prolongado, eu vou ter uma dor neuropática por compressão. Os ritmos mais comuns, e isso é interessante, eles já dizem pra gente as principais bandeiras amarelas e vermelhas da dor. Tem a dor mecânica, a dor inflamatória é sempre colocada para contraste, ela é associada à rigidez matinal, a rigidez depois de uma pausa prolongada, com pior após o repouso prolongado por retenção do edema inflamatório, né? Eu tenho uma dor incólica. A dor dói, daqui a pouco melhora, eu mudo de posição achando que isso ajudaria, mas dói naquela outra posição, dói, melhora, víscera oca contraindo. Eu posso ter, se eu tiver uma dorsalgia, por exemplo, com ritmo mecânico, eu vou achar que ela é musculoesquelética, provavelmente é. Se eu tiver uma dorsalgia com ritmo inflamatório, eu vou pensar numa espondilite anquilosante, uma espondiloartropatia, né? Se eu tiver uma dorsalgia encólica, dói, depois melhora, eu vou pensar numa síndrome nefrética. Eu estou pensando numa cólica contra um cálculo uretral. Se eu tiver a mesma dorsalgia no padrão claudicante, no ritmo claudicante, no caso da dorsalgia é mais comum eu ter a dorsalgia em ritmo isquêmico, dor contínua associada a alterações autonômicas. Então, se eu pego uma dorsalgia, por exemplo, suando frio, uma dor intensa, contínua, o sujeito está suando frio, eu vou levar esse cara para a emergência, eu estou pensando numa dissecção de aneurisma, ou às vezes, enfim, um infarto com uma radiação atípica. A claudicante seria aquela clássica, claudicação intermitente e angina pectoris, né? Eu faço uma quantidade de esforço e eu começo a ter dor. Se eu interrompo, eu descanso um pouquinho, eu consigo mais ou menos começar do zero, e se eu chegar naquela quantidade de esforço novamente, eu tenho a dor novamente. É um pouco diferente da dor mecânica. A dor mecânica, se eu cheguei até a primeira dor por causa do esforço, eu posso descansar, mas eu vou iniciar, eu não consigo chegar até aquele mesmo esforço inicial, eu vou ter dor antes, né? Se eu tiver um quadro claudicante ou isquêmico, eu tenho uma bandeira vermelha aqui. Por que a dor mecânica? Primeiro, porque ela é muito comum. Ela é a principal o padrão de dor, eu acho que todos vão concordar comigo, né? Eu tenho a dor musculoesquelética, ela é, claro, muito mais prevalente na população idosa, mas ela também é absolutamente importante na população entre 15 e 64 anos. Na Europa, é considerado a causa mais comum que as pessoas dizem em relação à doença de si mesmo, né? O paciente informa, se ele perguntado qual é o seu principal problema de saúde, ele vai dizer questões musculoesqueléticas nessa faixa etária. Aliás, por isso, é importante para a gente, talvez seja a única maneira de a gente ter contato com esse paciente. Ele só vai nos procurar por causa de uma dor nessa faixa etária. Em todas as idades, se a gente fizer também na Europa esse levantamento, isso é feito, a última vez foi em 2011, é a segunda causa de acompanhamento crônico em qualquer idade. Seguida só a primeira causa é hipertensão, a segunda são questões musculoesqueléticas. A dor é muito limitante, e aí é uma questão de acesso. Ela limita justamente o movimento. Às vezes o paciente não consegue chegar até nós, e a gente tem que fazer algum tratamento em domicílio. Interessante isso, a gente poder fazer tratamento em domicílio e o paciente poder chegar até nós. A gente não tem fisioterapia domiciliar ainda. Semiologia, né? A dor mecânica, ela tem muito a ser feito com base na semiologia. E por outro lado, o exame de imagem atrapalha mais que ajuda. Ele só ajuda se por acaso ele for coerente com o seu exame físico. Eu só consigo dizer que a dor
enfim, de algum do joelho, é por causa do menisco que está alterado. Se por acaso eu fazendo as manobras de menisco dói, reproduz a dor do paciente, o paciente me diz, essa é a minha dor. Se não fica muito claro para mim, eu posso ter uma alteração de menisco e na realidade aquilo não está causando a dor. E tratar com uma cirurgia não vai adiantar muita coisa. Por outro lado, eu consigo, com algumas ferramentas semiológicas, eu consigo tratar o paciente na mesma hora, durante uma consulta, e depois ensinar para o paciente algumas coisas que ele pode fazer para manter-se sem dor. Capacitação do paciente. Por isso é tão gratificante, e por isso fortalece vínculo e acesso. No contexto geral, talvez a dor pudesse ser feita dessa maneira, avaliada dessa maneira: qualificação, quantificação, o contexto e os mecanismos aceptivos. Qualificação eu já meio que falei, onde para onde, se é regional ou sistêmica, se ela é neuropática, e aí a gente puxa por que sensação que ela tem, se ela for queimação, se for choque, se for dor de frio, doloroso, né? São critérios para dor neuropática, depois eu posso conversar sobre isso. E com que ritmo? Se for mecânico, os mecanismos geralmente são dor miofascial. Quem sabe o que é dor miofascial? Levanta a mão. Dor miofascial, quem já ouviu? A gente vai falar agora principalmente sobre ela. Outras dores nociceptivas e dores neuropáticas. Oi? Dor miofascial tem no corpo inteiro. E e na realidade a gente vê isso, eles têm muito mais do que a gente pensa. Esse vai ser então nossa ênfase. Tratamento medicamentoso, diagnósticos terapêuticos que eu mencionei, orientações. Bom, isso aí não tem jeito, eu vou ter que dar uma pincelada em tudo. Interdisciplinaridade. Eu vou querer pincelar principalmente fisioterapia, psicoterapia e acupuntura, minha responsabilidade. E discussões de eficácia. No finalzinho, se a gente tiver um tempinho. Eu acho que a gente vai ter. Todo mundo pronto? Primeiro, síndrome de dor miofascial. Fico feliz de poder comentar, porque a gente sabe que isso aí é muito negligenciado. Talvez seja a principal causa de dor. A questão é que o músculo, porque é só o desdobramento patológico de algo que é fisiológico, né? O músculo tem pontos no meio dele que são mais facilmente contraídos. Quando contraem, tem mais dificuldade de relaxar. E tem placas motoras alteradas, na realidade disfuncionais. Permanece contraídos persistentemente e aí o sangue não chega. E se o sangue não chega bem, se não é bem irrigado, o remédio também não chega. Na medula, eles estão ligados, eles fazem com muita frequência conexões na medula que dão a impressão ao cérebro de que a dor na realidade é a distância. Então o músculo dói à distância. Na verdade, a principal causa de dor à distância, num padrão conhecido para cada músculo, na década passada, no século passado, e que poderiam ser tão conhecidos quanto os mapas de dermátomos. Isso já existe bem documentado. E geram, em alguns casos, outros sintomas. Então, eu tenho pontos que, quando a gente aperta, dá tonteira. E é interessante porque também dá dor cervical, e aí as pessoas pensam em migrânia, zumbidos. Na interação prolongada com a medula, fazem sensibilização central e, por consequência, sensibilização periférica, que é a inflamação neurogênica. A inervação eferente da medula, daqueles segmentos que estão sensibilizados, que liberam substâncias algogênicas na região de responsabilidade daquele segmento. Então, ele sensibiliza a medula e a medula sensibiliza todo mundo que é da responsabilidade daquele segmento dela. Esse é o ponto gatilho. Ele existe. Biópsia. Ele existe. Isso é uma técnica chamada somalastometria, que é uma de ultrassom que consegue, isso é de 2009, ainda não chegou ainda no nosso uso do dia a dia. A sensibilização espinhal segmentar, a sensibilização central relacionada a um segmento da medula existe. A gente consegue percebê-la no dia a dia com clipes, por exemplo, indo transversalmente aos dermátomos. Alguns pacientes conseguem descrever quando que entra no dermátomo, quando sai dele,
e a gente vai desenhando o dermato na pele do paciente. A mesma coisa pode acontecer com pinçamento e rolamento. A gente pinça uma dobra de pele e vai rolando o subcutâneo. Na verdade, a gente espreme o subcutâneo. Isso não é para ser um estímulo doloroso, mas a sensação muda quando ele atravessa um dermato comum para um dermato sensibilizado. E, como eu falei, além de ser um reflexo natural de defesa relacionado ao músculo, então o músculo contrai em defesa a qualquer outra dor. Então, dor mecânica é provavelmente um componente de qualquer outra dor, mais que uma dor separada. Ela gera pontos secundários à distância pela sensibilização periférica secundária, a sensibilização central. Por posturas antálgicas, eu começo a andar tentando proteger e daqui a pouco eu estou com dor em outras regiões, ou mesmo forçadas por causa da limitação do ponto gatilho. E locais, porque é uma coisa interessante. O ponto gatilho é uma parte do músculo. Então, quando ele contrai, só uma banda do músculo fica contraída, nós chamamos de banda tensa. O resto do músculo não contrai, mas ele nem consegue trabalhar, ele fica em desuso. Porque eu vou fazer alguma coisa e eu paro por causa de dor. Então, eu enfraqueço todo o resto do músculo envolvido. Aí outros músculos na periferia têm que tomar o papel daquele que não está funcionando. E, por outro lado, os antagonistas têm que trabalhar mais, porque eles estão trabalhando contra uma banda tensa que está tensa o tempo inteiro. Então, localmente, também começa o efeito dominó. Digitadores de plantão. Já palparam um ponto gatilho alguma vez? Queria só fazer um teste, quem quiser. Procurem palpar aqui do lado, a região externa, firme, mais ou menos o que? Um palmo acima do cotovelo, distal ao cotovelo, e vem pouco a pouco deslizando sem soltar pressão. Vejam se não tem algumas coisinhas aí que pulam no caminho. Vocês conhecem a anatomia e sabem que o músculo é mais ou menos desse tamanho, ou desse. Fininho assim, do tamanho de uma caneta e absolutamente doloroso, não é nervo e também não é todo o músculo. Com o azar, alguns de vocês, eu por exemplo, se eu apertar alguns pontinhos aqui, eu vou sentir dor aqui. Isso é um ponto gatilho. Agora existe o tratamento com resposta, ainda que parcial, às vezes parcial, muitas vezes completa, imediata, durante a consulta. A gente vai comentar agora a recorrência rápida depois de um tratamento. Claro que auxilia a gente a pensar que tem alguma outra coisa não tratada, então é um instrumento semiológico muito bom. E a pronta resposta facilita o diagnóstico diferencial, a educação do paciente, claro, porque ele acha que você realmente está seguindo, porque, poxa, melhorou tão rápido, ele está sabendo o que está fazendo. E o grande desafio, na realidade, não é inativar o ponto gatilho, mas sim evitar que ele volte, ou outros em seu lugar, porque o paciente não vai sentir dor depois que eu desativo, ele perde o alarme. E quando ele perde o alarme, ele vai começar a exagerar, e aí o músculo que estava fraco, né, e os outros que estavam sobrecarregados vão começar a doer mais. Né? Tratamento medicamentoso, aí vamos falar de opioides, não opioides, os inibidores de ciclooxigenase, vulgos anti-inflamatórios, os tricíclicos, os inibidores de recaptação seletiva de noradrenalina e serotonina, venlafaxina. Venlafaxina está mais em conta, então talvez um ou outro de vocês a gente está conseguindo fazer na medicina de família, mesmo assim um caso ou outro. Todos eles agem no sistema nervoso central, não no local. Como eu disse, o tratamento local tem que ser feito orientado ao paciente. Quem tem ponto gatilho, a primeira coisa que a gente deve tentar, eles podem tentar porque é rápido, é barato, você pode ensinar ao paciente, a massagem. Como o ponto gatilho está geralmente contraído há muito tempo, o sangue não consegue lavar, e eu explico isso para o paciente, não consegue lavar porque ele deveria estar lavando aquele músculo, simplesmente não consegue entrar porque está muito apertado. Então a primeira tentativa nossa é espremer como limão, ordenha, do ponto gatilho no seu ponto mais doloroso. Se eu posso ensinar para o paciente, ele pode fazer, eu posso fazer no consultório, demora 1 minuto, 3 expirações longas, porque o reflexo do suspiro garante, né?
que toda a musculatura relaxa ao mesmo tempo. A gente aprendeu isso desde criança, ninguém ensinou pra gente, né? A contração mantida de diafragma causa relaxamento muscular generalizado, e é mais fácil da massagem funcionar. Se ele realmente melhorar em 1 minuto, a gente ensina para o paciente, para ele fazer em casa e voltar para a gente. Se não melhorar, a gente tem uma segunda possibilidade, que é agulhar o ponto gatilho, a destruição mecânica mesmo. É um pouco mais doloroso, porque o músculo está muito doloroso, mas você passa no local onde tem as placas motoras defeituosas e destrói a placa motora. Eu desligo o alarme, é o que eu falo para o paciente. Mas atenção, bastante atenção com relação a isso, porque depois que eu agulho, o paciente fica sem alarme, como eu comentei. Curioso que essa figura aí foi copiada de um artigo de situações práticas para médico de família no Jornal Oficial da Academia Americana de Médico de Família em 2002. Né? Para sensibilização espinhal segmentar, existe coisas que o médico de família vai fazer que funcionam também na hora. O bloqueio paraespinhoso é um bom tema para a gente discutir depois, ou talvez na oficina amanhã, de quem puder estar presente. A gente vai fazer nos pacientes, provavelmente. E aí vem o segundo lado da história, que são como orientar o paciente para quando não voltar. E aí, atividade de vida diária e postura, isso aí são coisas relativamente simples, a gente pode ter uma rotina, como ele se levantar, por exemplo, da cadeira, sem ter que jogar o corpo para frente, para depois a lombar ter que puxar, né? Ele pode virar de lado, tentar levantar em cima da perna que acabou de sair da cadeira, ele pode aprender a apoiar, ele tem que ter base para poder pegar as coisas, para poder ter a perna para ajudar a levantar. Essas várias instruções que a gente, como deitar, rolar na cama, como se levantar para poupar a coluna lombar, e se levantar sempre de lado, né? Em 3 tempos. Enfim, musculares eu menciono aqui, uma massagem, automassagem, por exemplo, mais alongamento, calor local. Como que eu evito uma cãibra, por exemplo, uma agudização frequente? A gente ensina ele a contrair a outra musculatura do outro lado. Por exemplo, se eu tenho cãibra em batata da perna, né, que é muito frequente, a causa mais comum de cãibra, na realidade, é ponto gatilho, não é o potássio alterado ou o cálcio alterado. Vocês já devem ter visto aí, já pediram cálcio para muita gente, o potássio para muita gente, e viram que estava tudo normal e raiz, por que ele continua? Ponto gatilho, um músculo em uma posição ruim, ele vai ter cãibra com mais facilidade. E aí, como é que é a maneira de acabar com a cãibra? Na hora, chamo de um nome bonito de contração de antagonista, né? O cérebro, quando ele manda levantar, fazer a dorsiflexão do pé, na verdade ele manda 2 comandos. Ele manda um comando para o tibial anterior para contrair, né, para puxar, e ele manda relaxar a musculatura posterior, senão não vai funcionar. Então eu posso utilizar, olha, quando você tiver a cãibra aqui, você simplesmente tenta levantar o dedão, mas qualquer coisa que ele tentar levantar o dedão, para a cãibra. Isso pode valer para cada um dos músculos que ele tem. Eu tenho uma cãibra em glúteo mínimo, quando eu fico numa determinada posição, quando ele começar a se levantar e começar a ter a cãibra, ele lembra, eu tenho que fazer o contrário, e aí a dor para. Cognitivo-comportamentais, tem técnicas de psicologia cognitivo-comportamentais, isso aí é uma coisa que pode ser ensinada, umas coisas básicas ao paciente, mas eu menciono aqui também a questão de enfrentamento. Né? Tem paciente que tem enfrentamento disfuncional, ele continua brigando com a dor porque é a melhor maneira, e se ele nunca deixa de desativar o ponto gatilho, ele nunca melhora. Às vezes ele começa a melhorar, a gente acha que ele deveria estar melhorando, mas ele não está melhorando, ele diz que está sempre a mesma intensidade, sempre a mesma, a frequência da dor é a mesma, mas aí você diz assim, bom, como é que você está agora andando de bicicleta? E eu nunca te vi andando de bicicleta. Aí, assim, não, é verdade, eu estou conseguindo brigar com meu filho, fazer as coisas em casa e tal, mas a dor continua igual. Ele assim, peraí, você não tem mais 20 anos, você tem que entender que você está trocando função por intensidade. Você nunca vai melhorar se você não perceber que você está sendo parado pela mesma dor. Você vai continuar fazendo as coisas até que consiga ter a mesma dor, e essa é a única que você respeita. Então talvez não tenha que aumentar remédio, tem que mudar a maneira de pensar. Técnicas de enfrentamento. Existem fatores perpetuantes que é fácil de mudar, existem alguns fatores perpetuantes que a gente não vai conseguir mudar, mas existem alguns que a gente consegue dar uma ajuda. Por exemplo, uma perna maior do que a outra, causando uma escoliose, que seja importante por causa de um quadrado lombar contraído, para compensar. E eu posso, por exemplo, fazer uma palmilha para acertar.
existe uma coisa muito frequente, dá muita dor em tornozelo, alguma perpetuação em glúteo mínimo e outras dores, que é ter o segundo pododáctilo, na verdade o segundo metatarsiano maior do que o primeiro. Quando a pessoa pisa, o segundo chega antes. Então ele pega o peso do corpo, mas não é ele que empurra o corpo. Quem empurra o corpo é o hálux. Então ele tem que virar, né? Ele pisa e vira, pisa e vira. E isso é uma sobrecarga grande para o tornozelo. Então é um fator predisponente. Na verdade não vai ter dor, mas se começar a ter dor no tornozelo por outra causa, vai ter dificuldade de sair dessa dor. E começa a criar outros pontos secundários. Isso resolve, por exemplo, com uma adaptação de calçado. Aqueles de pé de mesa, a gente consegue adaptar na palmilha. Na verdade o chão chega antes para o primeiro metatarsiano, então ele não vira mais o pé. Existem outros processos, outras técnicas de estímulo em processo natural de controle de dor. Então a gente pensa em TENS, a acupuntura faz muito isso, né? Recondicionamento físico, psicossocial, e aí eu penso em psicologia e fisioterapia. E aí eu queria só umas questões práticas para vocês sentirem o que eu estou falando em relação a isso. Dor para membros inferiores. Qual é a causa mais comum? Quem já viu dor miofascial vai dizer na hora: glúteo mínimo. Glúteo mínimo. Esse músculozinho aqui. Um dos dois grandes músculos fortes que seguram todo o peso do corpo quando eu levanto a outra perna do chão. Por que eu não caio? Não tem nada segurando esse lado. Por que eu não caio? Eu não caio porque dois músculos bem fortes simplesmente travam o resto do corpo inteiro, não deixam o peso cair para o outro lado. Mínimo e médio. É o glúteo mínimo e médio. O glúteo médio dói para cima, dói para a lombar. O glúteo mínimo dói até a perna, dependendo do local. Fácil de desativar por massagem. Claro que existem outras causas de dor. Eu poderia pensar, por exemplo, no piriforme. Eu acho que é mais comum do que as hérnias de disco. Glúteo mínimo, automassagem, piriforme, o principal rotador lateral da perna. Tem uma questão que as pseudociáticas, né? O ciático passa no meio do piriforme ou atrás. O piriforme contraído pode também gerar uma dor pela compressão do ciático. De todo modo também responde bem a massagem. O paciente pode fazer em casa, você faz umas outras orientações de dia a dia, enfim, alongamento e atividade vida diária. E aí a gente pensa na hérnia. Isso não é uma hérnia. Se realmente for uma hérnia, ele tem que ter um laseg coerente, né? Ele tem que ter reflexos coerentes, enfim. E mesmo assim a gente ainda pode tratar o quadrado lombar e sumir a dor dele, porque o quadrado lombar é um músculo que mantém a coluna em flexão, e como eu disse, os músculos eles contraem em resposta a qualquer outra dor. Então o quadrado lombar contraindo, o corpo não consegue absorver a hérnia. Então, gestantes, por exemplo, com uma hérnia de disco, eu tive já duas, no meio da gestação, ganhando peso, já eram obesas, uma delas até que não. Mas enfim, quadro clássico. E aí o que eu faço? Não posso fazer anti-inflamatório. Se eu fizer, o último trimestre não vai ganhar um anti-inflamatório. Vou fazer só com dipirona e o paracetamol, opioide, fazer cirurgia. Não, tomografia não dá, ressonância para uma gestante. Então, eu faço um bloqueio paraespinhoso, agulhamento, fiz essas duas vezes. Na hora elas saíram sem sintomas e as duas evoluíram bem na gravidez. Opa, eu acho que eu voltei. Não. Quadrado lombar, agulhamento. Outras causas de dor lombar. Tem várias, eu falei do glúteo médio, né? O glúteo médio dói para a lombar, né? Claro que a própria musculatura paravertebral, mas abdômen dói para a lombar. A gente teve um paciente com dor no abdômen que doía para a lombar, e era o reto abdominal, mas principalmente o ilipsoas. Ilipsoas vale a pena até falar separado, porque a gente consegue massagear, e muitos senhores que andam curvados ficam com ele contraído. Quando você massageia, eles às vezes conseguem aprumar. E claro que se ele voltar e você ficar pensando talvez uma estenose de canal, mas é uma coisa que você pode fazer e ensinar para o paciente. Cefaleas, a grande maioria das cefaleas tensionais são dor miofascial. Ombro,
Todos eles são muito fácil agulhar um ombro, porque não tem muito o que errar. Se você for muito fundo, não tem nenhum grande vaso, nenhum grande nervo. Nos lugares onde tem os pontos gatilhos, se for muito fundo, você faz contato ósseo. Se você fez tudo técnica asséptica, enfim. E resolve muito bem. Os pontos que você não agulha com facilidade, respondem muito bem à massagem. Então, joelhos. Artrose não tem cura, certo? Mas o que dói na artrose, né? Não é a cartilagem. Vocês sabem disso. Cartilagem não é nervada. Cartilagem não dói, né? Não é nervada porque não tem vascularização. Não tem vascularização porque, se por acaso ela recebe peso, eu coloquei o peso para cá e aí parou a circulação desse lado. Aí eu vou para o outro lado, aí volta a circulação. Entra, sai sangue. Iria destruir a cartilagem por conta da isquemia e volta enxurrada de sangue, isquemia, radicais livres. Não tem. O que dói? A cápsula dói, mas a cápsula dói quando distendida. Enfim, se não tiver distendida, não é ela. Quem dói? O menisco. O menisco só tem também sensibilidade na porção mais periférica. E será que é ele sempre que dói? O que mais dói na artrose? O osso logo abaixo? Não, o osso logo abaixo é o osso mais denso. Ele não tem vascularização. É o músculo que tenta estabilizar uma articulação que está difícil de se manter. Muito comum da gente conseguir tirar a dor de artrose, talvez não as mais graves, né, por conta do fator de risco, a gente vai ter que, enfim, sempre levar, mas pelo menos ensinar o paciente a tirar a sua própria dor e manter a dor baixa. Isso é uma coisa fantástica. Quem são os primeiros especialistas? Eu estou passando em interdisciplinaridade. Se eu quero mudança de hábitos de vida e reconhecimento e abordagem precoces, eu quis mandar esse slide, manter esse slide. Na realidade, o paciente e o cuidador são os principais especialistas. Se eles não estão dentro do grupo, acabou. Nós acabamos aqui, né? Todos os demais especialistas vêm depois, né? Eu queria falar sobre, especificamente, só um pouco sobre fisioterapia. A gente tem um pessoal ajudando a gente no projeto do Mecânica e que me ensinaram ao longo desses anos que eu trabalhei com eles de que fisioterapia não é TENS, ultrassom, e, enfim, né, não são técnicas. Existe muita coisa na fisioterapia, talvez sejam as pessoas que mais conhecem semiologia. Tem muito a ensinar a gente. Tem coisas interessantes que a medicina não ouviu falar, que talvez fazendo uma dobradinha a gente conseguisse até fazer trabalhos bons que nos ajudariam muito no dia a dia. Científicos bons a respeito. Depois a gente fala sobre as dificuldades de trabalhos científicos, né? A gente conversa um pouco depois ou depois de agora, né, dependendo se vocês quiserem conversar, ou amanhã, que tiver disponibilidade, sobre coisas que a fisioterapia pode nos ajudar, porque inclusive uma das fisioterapeutas da equipe vai estar com a gente na oficina com os pacientes. A psicoterapia era uma coisa que deveria ter sempre com dor crônica, porque a dor ela é emocional, né, é uma experiência emocional e sensitiva, né? E a psicoterapia tem um papel menor do que deveria ter, né? E a acupuntura. Isso tudo que a gente fez até agora, agulhamento, agulhamento de pontos gatilhos, chama-se acupuntura contemporânea. Existem dois tipos de acupuntura, a tradicional chinesa e a contemporânea. A contemporânea é o que a gente já aprendeu como funciona da tradicional chinesa, né? Por exemplo, agulhamento de ponto gatilho é uma coisa que aprendeu e a gente já está pegando dessa técnica deles. Mas a tradicional chinesa também pode ajudar em vários sintomas relacionados ao próprio, estimulando o próprio sistema de controle do organismo. Só uma pequena conversa a respeito de discussões de eficácia. Por que, segundo as revisões sistemáticas na área, existe a clara tendência de grandes ensaios clínicos randomizados mostrarem, no máximo, benefícios pequenos a moderados das intervenções não farmacológicas para pacientes de dor musculoesquelética e nenhuma ou bem pequena diferença de efetividade entre as abordagens? Estranho isso, porque a gente vê na prática absolutamente uma outra coisa.
Esses achados negativos são fortemente contra as experiências profissionais, que veem pacientes individuais melhorarem, frequentemente de modo dramático, levando-os a acreditarem na efetividade das suas intervenções. Isso, em 2009, isso é o texto de na verdade, que precedeu na introdução, na descrição de uma oficina nacional que foi feita no Reino Unido, e depois seguiu-se com o simpósio no Canadá, em que os fisioterapeutas também tiveram a chance de alterar, né? Durante o Congresso da Confederação Mundial de Fisioterapia em 2007, que foi publicado em 2009, e a ideia era fazer uma iniciativa para desenvolver acordos sobre prioridades, maneiras diferentes de fazer os trabalhos científicos, porque alguma coisa certamente estava errada. Nesse meio tempo também, em 2008, houve uma outra iniciativa também multinacional, que seguiram uma série de documentos a respeito de como deveria ser os trabalhos em não farmacológicos, que deve ser completamente diferente do que a gente faz em farmacológico. Comento logo depois. Tem outros trabalhos que aconteceram nesses últimos 5 anos, né? O Trialis é um grupo de acupunturistas que se juntaram aos grandes trabalhos de acupuntura que saíram nos últimos anos, que conseguiram provar que a acupuntura realmente é eficaz em uma série de questões musculoesqueléticas. Agora, eles se juntaram para tentar colocar todos os dados estatísticos no mesmo core, para depois tirarem deduções de como que eles deveriam alterar a prática clínica, ou então como é que entender por que a acupuntura de pontos, que seriam os shunt, né, os pontos de controle, também era parcialmente eficaz, que ninguém entende ainda muito bem, né? Essas coisas todas aconteceram nesses últimos 5, 6 anos, né? Estão acontecendo ainda. O que parece estar acontecendo é que as intervenções complexas, a não farmacológica é uma delas, né? Elas não são, como nos trabalhos científicos, usualmente utilizadas isoladamente. A gente nunca faz isso na prática clínica. Um remédio a gente faz isso, a gente coloca só ele, o placebo, né? E tenta ver comparando um contra o outro. Como eu falei até agora, a gente sempre faz isso como parte de reavaliações. Eu melhorei uma dor do joelho, aí veio outro músculo que estava sobrecarregado, eu tentei melhorar também. E aí eu faço, num trabalho científico, eu não poderia ficar alterando de acordo, ou se eu alterasse de acordo, eu teria que fazer um esquema muito bem fechadinho para poder comparar depois os resultados. Se eu agulho e deixo daqui a 6 meses e vejo qual é o resultado, eu vou ter realmente muito pouca eficácia. Além de que a identificação inadequada de subgrupos, aquela questão do registro, que a gente falou no início, né? Eu preciso todo mundo falar com a mesma linguagem. Eu tenho pacientes que têm um enfrentamento disfuncional. Eu tenho pacientes que têm questões de ganho secundário, problemas de humor, sono, família diferentes. Eu tenho limitações diferentes, contextos diferentes, vínculos. Eu teria que ter fazendo anotando essas coisas. E os profissionais são heterogêneos e os parâmetros mensurados, os parâmetros controlados também são heterogêneos. E daí de volta a questão do projeto de dor mecânica. Por que a gente tem tanta ênfase nisso? Primeiro, contar para as pessoas que existe, cada um tem experiência na prática, de que existe, e depois pensar junto essas coisas. O médico de família precisa se empoderar disso. É parte da nossa responsabilidade tratar da mecânica, quer a gente queira, quer não, a gente tem que aprender como fazer isso. E 3, a gente tem que chegar a fazer um trabalho, de alguma maneira ajudar, ter uma responsabilidade com a comprovação científica dessas coisas, porque a gente trabalha com medicina baseada em evidência. A gente tem que saber quais são as dificuldades. Essa aqui é o local onde eu trabalho, a mesma clínica da família que o Duncan e que o Marcos, que vai falar em seguida. Eu queria de novo agradecer a oportunidade de vocês. Vocês têm, temos ainda um tempinho ainda, talvez, para discussão, ou não? Sim, não? Quanto tempinho a gente teria? Está começando o coffee break, não sei se 10h30 começa a próxima. 10h30 começa a próxima. Maldade. 2 perguntas? 2 questões? Somente de joelho, com medo de distinção, porque depois tem uma distinção óssea, né? Uhum. Então quer dizer
Não. Provavelmente aquele osso não é a causa da dor. Aquela destruição que vai ocorrendo. Porque, assim, porque a primeira destruição óssea, né, é o que te acontece. O osso logo abaixo, ele fica mais denso, né? Se ele fica mais denso, não vai ter... eu não estou pensando que ali chegue aos terminais nervosos, né? Não era exatamente essa a ideia. Ele fica mais denso, na verdade ele está sendo alimentado pelo outro lado e inervado pelo outro lado. E depois tem outra coisa. Isso é só um raciocínio, mas minha outra colocação é a seguinte. A gente tem muito boa resposta, muito rápida e até mantida com relação ao tratamento muscular na artrose. Se eu tiver um paciente, por exemplo, o seu paciente específico, que ele melhore muito rapidamente na tua frente, essa é a grande vantagem. De você, eu tenho, por exemplo, eu faço uma busca dos principais pontos gatilhos em torno do joelho, eu mostrei ali os principais, né? É uma coisa rápida, que é 1 minuto para cada músculo. Se por acaso ele sai bem melhor, e depois sobrou um só, uma semana depois, e o agulha ele fica uma resposta mantida, bom, então não era relacionado àquele osso, né? Mas a minha e tem outra coisa. E tem outra coisa, outra questão interessante, como é que a gente explica que a gente tenha tanta artrose radiográfica, que não tem artrose na praia, dor na artrose, eu digo, eu tenho tanta artrose radiográfica, por que aquela dor seria... Pode até, digamos aí, ser, mas assim, não é uma coisa particularmente comum, né? Porque outras pessoas têm artrose e não têm a dor. Agora, essa infiltração que você falou, por exemplo, no espaço articular? Não, no músculo. Eu vou acertar o ponto gatilho. O que eu quero destruir, na verdade, não é por isso que eu falo de agulhamento e não infiltração. Isso é uma colocação bem bacana. De corticoide. No espaço articular, que é para, basicamente, claro que o corticoide tem uma ação sistêmica até central. Por que eu disse que o anti-inflamatório ele tem uma ação central, ele está agindo uma ação central e não em cima do ponto gatilho? Ele é um bom analgésico, porque existe ciclooxigenase na medula, faz parte do processo de criação de memória de dor na medula e sistema nervoso central em geral. E eu inibo eu estou querendo inibir o cóccix da medula. Eu também tenho questões relacionadas a TNF, a outras, que o corticoide também vai ajudar. Então eu acho que o corticoide ele age de uma maneira sistêmica e localmente ele, claro, também causa um debridamento químico e tal. E talvez sim, talvez tenha um grau de inflamação neutrofílica baixa. Se a gente fizer uma artrose, aquelas artroses úmidas e puxar, a gente vai ver muita célula de defesa neutrófilos, principalmente. Mas tem e talvez, sim, o corticoide talvez haja uma melhora, desconheço, trabalho mostrando que diminua, por exemplo, a quantidade de neutrófilos dentro do desconheço. Mas talvez. Mas eu acho que talvez ele haja muito mais, talvez no debridamento químico. Ele certamente não está agindo no músculo, que quando você toca, reproduz a dor. Se é que quando você toca o músculo, reproduz a dor, o que acontece em boa parte dos casos. Eu queria as pessoas que tivessem curiosidade, quisessem ver, talvez testassem seus próprios pacientes e checassem pessoalmente. Porque isso é um bom caminho, né? Porque às vezes a artrose, não tem mais o que fazer, né? O paciente com aquela dor, até para de andar às vezes. E a gente vai só mandar os que realmente precisem de uma... Exatamente, a gente desafoga a rede, a gente combate o nó. Mais alguém queira perguntar? Alguém? Você falou na diferença de agulhamento e infiltração. Sim. O agulhamento teria uma quantidade mínima. Sim, a quantidade é mínima. E na realidade, se eu não tiver a quantidade, se eu tiver a quantidade zero de lidocaína, o efeito a longo prazo é o mesmo. Por isso que eu chamo de agulhamento e não infiltração. Porque quem faz o trabalho é a agulha. O que está fazendo aí o anestésico? Ele está tornando o procedimento menos doloroso. Fica menos dolorido depois. Mas com a agulha eu posso fazer, se eu tiver fazendo anestésico, eu vou ter que fazer a agulha comum, nossa, 30 por 7, cinza. Né?
3 centímetros costuma ser suficiente para boa parte dos músculos. Eu tenho em qualquer lugar do país. Eu posso levar para casa de qualquer paciente em qualquer sertão, lá no Nordeste, eu tenho, o SUS fornece. Deixa eu te fazer 2 perguntas, uma até não complementar, mas é uma experiência minha. O próprio estímulo doloroso que a agulha causa no ponto gatilho, que na maioria das vezes é um ponto do meridiano de acupuntura, como esse que você mostrou aí, o IG11, o IG4, sim, ele já dá resposta para a liberação de opioide que vai causar a analgesia também. Endorfina, sim. Né? Sim. Agora eu queria a tua opinião, até como reumatologista, em relação ao uso da amitriptilina nessas dores crônicas que, desassociada do ponto gatilho, às vezes por mecanismos depressivos, por mecanismos de experiência de dor, se a gente poderia abrir mão dessa medicação que é barata, tem disponível na unidade, e o acompanhamento desse paciente. Em termos de medicação, a gente tem essa noção de que a medicação serve para limpar a dor em geral. É assim, a visão, talvez a boa visão. A boa visão talvez seja a medicação entra aí inespecificamente. Ela age principalmente a nível do sistema nervoso central, também periférico, tem, mas basicamente sistema nervoso central. Todas elas, inclusive, não são anti-inflamatórias, né? Inclusive a amitriptilina. A amitriptilina, sim, eu acho que como a gente está pensando em agir inespecificamente, analgésico, anti-inflamatório, na dose que a gente puder, tolerável, mas assim, isso só por um pequeno período, porque depois a gente consegue liberar bastante da dor. O anti-inflamatório é o primeiro que a gente tira. E a amitriptilina, o tricíclico, ou a venlafaxina, se tiver alguma contraindicação ao tricíclico, às vezes a gente consegue uma tolerância melhor. A questão do tricíclico é apenas a tolerância, né? Mas tem uma vantagem, além do preço, ele da disponibilidade, né? Ele consegue fazer efeito em dose baixa. Então, às vezes, os problemas que a gente tem com doses mais altas antidepressivas, eu não tenho doses mais baixas e é suficiente para melhorar sono e para diminuir dor a longo prazo. Lembrar só que a amitriptilina vai fazer efeito depois de umas 2, 3 semanas, né? Talvez o efeito em sono melhor, seja mais rápido, e efeito em dor também, né? Em doses baixas. Então 12,5 miligramas, meio comprimido de 25 à noite, já tem algum efeito. 25 miligramas, um comprimido, show de bola. A gente dificilmente passaria para 50 se por acaso a gente não quiser tratar também uma depressão associada e tal, né? Então sim, eu acho que é uma ótima medicação. Você recomenda algum cuidado nesse tratamento? Porque assim, a gente acaba passando e acontece isso que você falou, o paciente ele acaba gostando porque acaba também com a questão da insônia. Você tem algum cuidado de alguma... Os cuidados têm que ser os clássicos, né? A amitriptilina pode dar questões cardíacas, se você tiver um paciente com arritmia, você não vai utilizar nem no começo, né? Glaucoma, apesar de que já está relatado de que com glaucoma controlado eu posso iniciar a amitriptilina, mas eu vou ter que ficar de olho, e talvez eu não tenha como ficar de olho, nossa oftalmologia marca para... Então talvez com o paciente de glaucoma eu vou ficar um pouco mais seguro, né? Eu tenho senhores que vão utilizar a amitriptilina e tem muito a questão de tonteira ou então hipotensão postural, porque a amitriptilina ele não é só um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, que seriam os dois principais, ele também é antihistamínico, ele também tem efeito anticolinérgico, ele dá mais efeito colateral. Então eu acho que é uma questão, os senhores, se você puder, a nortriptilina dá menos efeito colateral em idosos, a gente ainda tem na rede, em alguns lugares, não em todos os lugares. E se eu inicio em idoso, eu tenho que começar com dose baixa e saber dos efeitos colaterais e ficar com aquele senhor mais próximo de mim, né? Mas inibidor de recaptação de serotonina, fluoxetina também funcionaria? Funciona menos, né? Mas funciona também, é uma opção para quando na rede eu tenho, pelo menos, né? Então, sim, eu acho que a gente tem que estar atento. E efeitos colaterais, boca seca, gosto diferente na boca, então é de ficar realmente de olho nisso. Tem que estudar um pouco antes de passar, mas as doses baixas nos garantem uma certa segurança.